Olá, queridos amigos internautas. Hoje a NN traz notícias dos Estados Unidos, Líbano, Ilhas Salomão, Vanuatu e Suécia. Mais de 300 participantes do Congresso de Jovens Hispânicos realizado no campus da Universidade Andrews, nos Estados Unidos, assinaram 2 petições. Uma delas solicitando justiça e bondade nas políticas imigratórias americanas, e outra sobre o controle de armas nos Estados Unidos. Parte da solicitação acerca das armas diz: como jovens adventistas do 7º dia, desejamos cooperar na utilização de todos os meios legítimos de reduzir e eliminar, sempre que possível, as causas profundas do crime violento em nossas comunidades e especialmente em nossas escolas, que deveriam ser refúgios de paz e segurança. De acordo com líderes adventistas do norte dos Estados Unidos, a ação é notável, pois muitas vezes os hispanos têm medo de ir a público tratar assuntos que causam temor. As petições sobre políticas imigratórias justas e controle de armas serão encaminhadas a congressistas federais e senadores de Indiana, Illinois, Michigan, Minnesota e Wisconsin. Uma delegação de líderes adventistas do norte da África e Oriente Médio visitou o presidente libanês Michael Aoun. O líder máximo libanês recebeu os representantes da Igreja Adventista, entre eles Rick McEdward, presidente da denominação na região, em seu palácio em Baadba. McEdward destacou o trabalho humanitário, religioso e educacional adventista naquela parte do mundo. O presidente libanês disse valorizar muito o trabalho feito pelos adventistas nas escolas e na Universidade do Oriente Médio, localizado a menos de 10 quilômetros de Beirute, capital do país. O Ministério Adventista Australiano Sunship deseja agregar outra lancha à sua frota de barcos missionários. O objetivo é estender ainda mais a atenção médica prestada por suas 3 embarcações a habitantes de áreas remotas do Pacífico, como as Ilhas Salomão. O Ministério Sunship proporciona atendimento essencial de saúde, curando e salvando vidas. Em cada uma das 3 lanchas há também um capelão que cuida de forma especial da saúde espiritual dos agradecidos aldeões. Permanecemos na Oceania. Andrew Salomon Nepwat, ministro de Assuntos Internos de Vanuatu, abriu o 7º Festival de Música Adventista em Efat, uma das ilhas da nação do Pacífico Sul. Andrew elogiou o programa por promover canções originais. Neste ano, o festival teve como lema o Evangelho a cada ato e a participação de 40 grupos cantando composições próprias. Realizado desde 2012 pela Igreja Adventista do 7º dia, o musical celebra a denominação nas Ilhas Vanuatu e incentiva a divulgação das boas novas de salvação de Cristo Jesus em todas as partes. E a última notícia vem da Europa. Foi inaugurado oficialmente a Hope Channel Suécia. E em vez de uma grande cerimônia para comemorar o feito, a celebração aconteceu em cada igreja local. Devido à alta conectividade da população sueca, a Hope Channel optou por um canal na web. Inicialmente, a emissora vai oferecer conteúdos legendados de outros estúdios do Canal da Esperança ao redor do mundo. Além de programas visuais, a Hope Channel Suécia oferece uma variedade de podcasts e audiobooks. E como o tema da Igreja Adventista na Suécia em 2018 é Com Jesus no Meu Coração, a rede preparou séries de podcasts diários para ajudar os fiéis a crescerem no relacionamento com Cristo. Há também artigos
e livros que podem ser baixados para quem deseja se aprofundar em algum tema bíblico. Bem, estas foram as informações da ANN, Agência Mundial de Notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na próxima semana, se Deus quiser, voltamos com mais notícias positivas de amor e esperança. Um abraço, fique com Deus. O Myanmar é rico em cultura, recursos e pessoas. Conhecido também como a Birmânia, o Myanmar tem uma população de quase 54 milhões, sendo que 90% são budistas. Alguns dos grupos de pessoas mais difíceis de alcançar são os grupos tribais. Vamos viajar para o norte para ver como é que a educação e a dedicação de um pioneiro da missão global estão a suscitar esperança num seio de um grupo tribal chamado Canyon. Olá, chamo-me Salai, tenho 35 anos e trabalho como pioneiro da missão global. Este lugar é conhecido como Koneta. A maioria das pessoas pertence a uma tribo que é conhecida como Canyon. As formas tradicionais de partilhar o Evangelho raramente são eficazes nestas comunidades. É talvez por isso que Cristo se concentrou primeiro nas pessoas e nas suas necessidades. É este o exemplo que Salai segue. Não me é difícil aproximar-me deles. Eu simplesmente visito as pessoas, de casa em casa, e falo com elas. E também faço amigos. Kukupá, a esposa de Salai, já foi enfermeira. Juntos ensinam as crianças da aldeia e também cuidam dos doentes. Numa área como esta, a educação é uma das melhores formas de apresentar os princípios e os ensinos de Cristo. Com os instrumentos pedagógicos que tenho, ajudo as crianças. Partilho com elas os princípios básicos da educação nesta área. Nesta tribo, não é fácil convencer os pais a enviar os seus filhos para a escola porque precisam deles para ajudá-los a trabalhar no campo. Depois de Salai e Kukupá passarem algum tempo a conquistar-lhes a confiança e de lhes explicarem os benefícios da educação para o futuro dos seus filhos, os pais deixam os filhos frequentarem a escola. O casal sabia que teria de criar uma relação com estes pais. Neste momento, a minha esposa dá aulas à pré-primária. Ao prestarmos um serviço às pessoas, consolidamos a sua confiança em nós e naquilo que estamos a fazer. Isto implica ouvir as preocupações da comunidade e estar cientes dos seus sentimentos. Uma vez que pode ser difícil pagar as despesas da matrícula, o casal de pioneiros da Missão Global certifica-se de que a educação esteja disponível para todos. Os pais valorizam isso e começam a dar-se conta de que os filhos voltam para casa com melhores comportamentos. Ao longo do tempo, alguns pais têm demonstrado interesse em querer saber mais sobre o poder que está por detrás desta incrível escola que transforma vidas. Um desses pais é Mu. A razão por que quis ser adventista deve-se às muitas coisas boas que aprendi com os meus filhos. A escola adventista ensinou-lhes muitas coisas boas, como a verdade, a Escritura e o amor de Deus. À medida que fui aprendendo com os meus filhos, fiquei convencida de que deveria ser adventista como eles, e agora sou. Começos aparentemente pequenos, mas vitalmente importantes como este, incentivam Salai e outros pioneiros da Missão Global a continuarem o seu trabalho. A única razão por que estou aqui é para partilhar com eles o amor de Deus e a verdade sobre Ele. Ore, por favor, para que o Espírito Santo toque os seus corações, para que se suavizem e eles se aproximem mais de nós, à medida que os abordamos com a verdade que conhecemos. Muito obrigado por nos apoiar aqui na aldeia Tonga. Para obter mais informações sobre como pode causar algum impacto, vá a www.global-mission.org.
Teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Queridos irmãos, que prazer poder estar convosco. Prazer voltar a ver-vos, embora sabendo que uma boa parte dos nossos queridos irmãos não estão presentes, uns porque estão neste retiro, que eu espero que seja realmente uma bênção para todos os seus participantes, e outros, provavelmente um ou outro, ainda estará de férias e a preparar o regresso a casa. Mas notei que tivemos aqui à frente um bom número de crianças. Realmente é uma bênção termos uma igreja com tantas crianças. Eu não sei, irmã Miriam, se os seus convidados que estão ali vão permanecer ou se os quer retirar. Muito bem. Então vamos deixá-los ali sossegados, que de certeza absoluta que eles não vão reclamar da pregação, não vão reclamar do tempo que a pregação vai demorar, nem vão reclamar de outras coisas que convém eu não citar. Mas eu tenho a certeza também que os meus queridos irmãos não irão reclamar se eu passar um pouquinho para além das 12 horas. Isto tendo em conta que faltam sensivelmente 8 ou 9 minutos para as 12 horas. Portanto, é muito provável que eu passe um pouquinho dessa hora. Eu queria convidar-vos esta manhã abrirmos ou abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Vamos até ao capítulo 8. Depois irei citar o primeiro versículo que iremos ler juntos. Mas deixem-me dizer-vos
que a vida e o ministério de Jesus foram marcados por experiências, muitas delas invulgares, fora do comum, e muitas experiências emocionantes. Jesus tinha a particularidade de tocar o coração, de falar bem fundo no coração das pessoas. E isto tornava os seus ensinamentos mais interessantes, chamando assim muito a atenção dos seus ouvintes, que não se importavam de estar horas e horas seguidas a ouvirem o Mestre Salvador. No capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar um desses episódios emocionantes. Vamos ler primeiro o versículo 22. Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Betsaida, este nome, o nome desta cidade ou aldeia, significa em hebraico casa da pesca. Porque Betsaida situava-se junto ao mar da Galileia. Estava a alguns quilómetros de Cafarnaum, não muitos. Betsaida era a terra natal de Filipe, de André e de Pedro. E o que vai acontecer de importante em Betsaida? Se lermos todo o texto, a partir do versículo 22, iremos constatar que Jesus começa ali por cuidar e por curar um cego. E é interessante como é que esta cura é realizada. Jesus não faz aquele milagre imediatamente. Ele pega neste homem, o toma pela mão, o leva para fora da cidade, e uma vez fora da cidade, Jesus faz lodo com a sua saliva, unta os olhos deste homem com aquele lodo, e depois diz-lhe: levanta os teus olhos e vê. E o homem assim fez. E Jesus perguntou-lhe: o que é que vês? Ele diz: eu vejo pessoas como que árvores que andam. E então Jesus disse: vem cá. Fez outra vez lodo, untou os seus olhos com lodo, os olhos daquele homem com lodo, e perguntou-lhe pela segunda vez: então o que é que tu vês? E aquele homem disse: eu agora vejo tudo. Completamente tudo, eu estou curado. E depois sabemos que Jesus diz àquele homem: olha, não voltes para a tua aldeia, nem digas a ninguém quem te fez isto. É interessante. É interessante. Já a caminho de outras aldeias ali próximas e em Cesareia,
Jesus faz uma pergunta muito importante aos seus discípulos. Uma pergunta a respeito de si próprio, em que Jesus queria ouvir a opinião dos seus discípulos. E a pergunta era: o que é que o povo, o que é que os homens dizem acerca de mim? Quem é que eu sou? E os discípulos começaram a dizer, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és este e aquele. E Jesus pergunta depois diretamente: e vós? Que direis? Quem eu sou? Foi aí que Pedro fez aquela célebre declaração, dizendo a Jesus: tu és o Filho de Deus vivo, o Salvador da humanidade. E foi aí que Pedro recebe também a bênção de Jesus. Factos emocionantes se passavam naquele momento. E Jesus, a partir daquele momento, começou a ensinar e a falar aos discípulos acerca da sua própria morte. E isto impressionava os discípulos, porque eles não queriam que Jesus morresse. E Pedro foi mais afoito, chamou Jesus em particular e disse-lhe: mestre, não permitas que nada disso te aconteça. E Jesus repreende severamente a Pedro. E finalmente, chegamos aos versículos 34 e 35. E eu peço aos meus prezados, queridos irmãos e amigos, que leiam este texto. Marcos 8, 34 e 35. E chamando a si a multidão, juntamente com os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Olhem o que Jesus aqui está a dizer. E agora não particulariza, não é uma questão entre ele e os seus discípulos, mas é uma questão mais abrangente, que abrange mais pessoas. É uma questão entre Cristo e toda uma multidão que Jesus chama a si. E a quem Jesus diz: vocês querem vir após mim? Então eu tenho uma proposta para vos fazer. Ou melhor, não uma, mas 3 propostas. E é sobre estas 3 propostas falaremos muito brevemente. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim. Jesus está a dizer: vocês não podem servir a 2 senhores. Não podeis seguir, não podeis obedecer, não podeis fazer a vontade de 2 senhores ao mesmo tempo. Tu tens que fazer a tua escolha. Tu tens que tomar uma posição. Tens que tomar uma atitude. Ou vais escolher um, ou vais escolher outro. Ou vais vir após mim, ou vais recusar o convite e voltar para trás.
A grande questão para o cristianismo hoje e no passado foi sempre a mesma. Afinal, a quem seguirei? Quem é que eu estou seguindo? Que interesses eu estou buscando para a minha vida? Quem quiser, é isso que Jesus diz. E é uma questão individual. Quem quiser ir após Jesus significa uma tomada de posição efetiva, com convicção, firme, sem hesitação. É isso que Jesus está a pedir. E é isto que falta muitas vezes nas nossas escolhas em relação a Cristo. E nas nossas escolhas em relação a Cristo, não é mais do que convicção, firmeza, sem hesitação. Porque aquele que verdadeiramente se dispõe a ir após Cristo, não hesita entre dois pensamentos, porque ele conhece o Senhor. Hoje vou contar-vos a história da conversão do meu pai muito rapidamente. Em casa batizamos-nos todos no mesmo dia. Eu era o mais novo da família. Conheci a igreja com 16 anos de idade. Aos 17 batizei-me. Nessa altura batizaram-se mais 17 pessoas. Em minha casa éramos 4. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, mais velho do que eu. Era interessante, quando chegávamos à igreja, sentávamos nos primeiros bancos. Ao lado do meu pai ficava eu. Do outro lado do meu pai ficava a minha mãe. E no outro extremo, ao lado da minha mãe, ficava o meu irmão. E sempre era assim. Um domingo, estávamos a assistir ao culto na igreja. E o pastor, a dada altura, começou a fazer um apelo vibrante às visitas que ali estavam presentes. E ele começou a perguntar aos presentes visitas quem queria aceitar Jesus como seu Salvador. Quem gostaria de ser batizado no próximo batismo? Ou de se preparar estudando a Bíblia para o batismo? E as pessoas começaram a levantar-se uma a uma, à medida que o pastor ia prosseguindo no seu apelo. Iam indo lá à frente. E eu também me levantei, tal como do outro lado o meu irmão e o meu pai, aliás, e a minha mãe. E quando eu me levantei, ao meu lado estava o meu pai. E o meu pai pegou no meu braço e puxou-me para baixo. E obrigou-me a sentar. E disse-me assim, em surdina: fica quieto. E o pastor continuou a fazer o seu apelo. E aquele apelo, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E eu mais uma vez me levantei. E mais uma vez o meu pai pegou na minha mão, desta vez com mais força, me puxou para baixo e disse: eu já te disse, fica quieto. E meu pai era forte. E eu era um lingrinhas. E o pastor continuou a fazer o apelo. E a essa altura o pastor já se tinha apercebido de alguma coisa que havia ali naquele banco,
que eu me levantava e era puxado. E então o pastor olhou fixamente para mim. E aquele apelo foi dirigido a mim. E eu levantei-me. E meu pai puxou-me. Mas desta vez, ele não ia vencer o Lingrinhas. O Espírito Santo é mais forte. E eu levantei-me com convicção. E o meu pai puxava o meu braço para baixo. E então sabem o que eu fiz, irmãos? Eu peguei no braço do meu pai e puxei-o para cima. Eu não sei onde fui arranjar forças, mas eu fiz isso. E disse: pai, levanta-te, pai. Levanta-te! E ele levantou-se do seu banco. E eu puxei-o para mim. Ele veio até à frente, onde estava o pastor, ainda falando, ainda fazendo o seu apelo. E o meu pai, a dada altura, começou a chorar. Chorava como uma criança. E quando chegamos ali em cima, meu pai chorava. Chorava. E o pastor aproximou-se dele e de mim. E nos abraçou. E chorou também conosco. Naquela noite, quando saímos da igreja, íamos de carro para casa. Ninguém ousava dizer nada. Meu pai não dizia uma palavra. Nem eu, nem minha mãe, nem meu irmão. E porquê? Cada um tinha vivido a sua experiência, a sua maneira com Cristo naquele dia. Mas quando chegamos a casa e entramos, meu pai disse: vamos sentar-nos um pouco. E sentamos na nossa sala. Ele disse: hoje foi um dia especial. Eu quero dizer-vos que eu esperava por este dia há muito tempo. Ainda havia lágrimas nos seus olhos. Ele olhou para mim e disse: filho, tu fizeste o que tinhas a fazer. Eu dou graças a Deus, porque eu aceito Jesus como o meu Salvador pessoal. Semanas depois houve um batismo naquela igreja em Luanda, Angola. Entre todas aquelas pessoas, toda a nossa família, eu, meu irmão, minha mãe, meu pai, nos batizamos. Nunca vou esquecer. Irmãos, não imaginamos o que é que Jesus estará disposto a fazer para nos salvar. Quantos apelos têm sido feitos ao nosso coração pelo Espírito Santo? Deus trabalha de diferentes maneiras com pessoas diferentes. Deus não usa os mesmos argumentos para mim que vai usar para ti. Deus não te mostra exatamente as mesmas coisas. Deus tem os seus métodos. E Ele diz: se queres vir após mim. É como se Jesus dissesse: olha, tu queres vir após mim? Então eu não prometo uma vida cor-de-rosa para ti, sem problemas, sem espinhos. Não. Porque tu vais ter aflições. Muitas vezes
vais ter problemas no teu lar. Se calhar serão os teus familiares os primeiros a oporem-se a ti e à tua vida espiritual. Muitas vezes irás sofrer perseguição, outras vezes irás passar por grandes provações. Mas sabes, meu filho, eu te levarei um dia comigo para que habites comigo para sempre no meu lar eterno. E o grande anseio de Jesus é esse, irmãos. Jesus não nos entretém. Jesus nos quer salvar. Então Jesus diz, hoje eu tenho 3 propostas para ti. 3 propostas. A primeira qual é? Ele diz, nega-te a ti mesmo. E o que é que significa isso? Dar prioridade a Cristo. Cristo é, a partir de agora, o número 1 em minha vida. E então nós dissemos, mas então, o número 1 em minha vida não são os meus filhos? Não é a minha esposa, não é o meu esposo, não são os meus irmãos? Onde é que eles ficam? Se Cristo for o número 1, eles estarão sempre ao mais alto nível contigo. A questão é simples. Estaremos dispostos a renunciar a muita coisa que ainda não renunciamos por amor a Cristo, porque queremos ir após Cristo? Valorizamos nós a vida eterna que Ele nos promete? Por que razão às vezes somos apáticos e descomprometidos? Qual é a razão? Porque nem sempre estabelecemos a diferença entre aquilo que é ser e o que é não ser. Para muitos, esta questão não é uma questão de vida, mas uma questão nominal. Ou então, isso acontece porque ainda não entendemos quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Porque é que Ele veio a este mundo? E porque é que Ele fala ao nosso coração? E então, receamos assumir, muitas vezes, um compromisso sério e firme com Jesus. Deus não brinca conosco. Jesus não brincou conosco, nem brinca conosco. Jesus deu a sua vida por nós. O convite de Jesus é: olha para os teus atos, olha para as tuas escolhas, para os teus projetos, olha para os teus planos, para o que tens feito pela Igreja do Senhor e pelo Senhor da Igreja. Onde estou eu, diz Jesus, em tua vida? Onde estou? Que lugar eu ocupo em tua vida? A segunda proposta de Jesus é: toma a tua cruz. A cruz tornou-se o símbolo de salvação. Antes da morte de Cristo era símbolo de maldição e de infâmia. Havia um dito entre o povo judeu que dizia assim: maldito o homem que for pendurado no madeiro. Isso está em Deuteronômio, capítulo 21. E há ali uma ordem de Deus. Ele diz que um homem, ao ser morto, segundo o costume hebraico, ao ser pendurado no madeiro, quando era um homem
um grande malfeitor, um assassino, um homem que tinha cometido um delito muito grave. Ainda assim Deus disse, ele não deve ser deixado no madeiro. Ele deve ser retirado do madeiro e ser enterrado. É muita maldição de ser pendurado no madeiro ou deixar. Durante o Império Romano, uma das penas mais severas, talvez a mais severa, era a morte de cruz. Sabem que foi Constantino quem no ano 337 aboliu a morte de cruz, ou a pena da crucifixão? É verdade, foi ele. No ano 337. Então passou a ser em Roma a pena capital, a decapitação. Paulo terá sido decapitado. Mas, no tempo de Roma, quando a igreja estava a ser perseguida, o símbolo dos cristãos não era uma cruz. Sabem qual era? Vamos projetar. Certamente se lembram deste símbolo. Vai aparecer aqui no ecrã. Cá está, era o peixe. Sabem que quando um cristão encontrava uma pessoa na rua, por exemplo, no caminho, e ele queria saber se essa pessoa era cristã, mas ele não podia perguntar, porque senão ele estaria a ser descoberto como cristão e naquele tempo a igreja estava a ser perseguida. Então sabem o que é que essa pessoa, o que é que esse cristão fazia? Ele baixava-se e fazia este arco de cima. O primeiro arco, o arco de cima. E o outro, se era cristão, ele compreendia isto e fazia o arco de baixo. E estes dois arcos davam o peixe. Daí que o símbolo do cristianismo ser o peixe, naquele tempo em que a igreja estava a ser perseguida, e não a cruz. E é interessante, a palavra peixe em grego está ali escrita. Se formos ver, as iniciais, ou seja, cada uma destas letras da palavra peixe, corresponde às iniciais desta frase. Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Interessante. Os discípulos estavam muito familiarizados com o peixe, porque grande parte deles eram pescadores e não se podiam esquecer também naquele dia em que Jesus fez a multiplicação dos peixes e dos pães, tornando-se esse um dos mais importantes milagres que Cristo já realizou. Muito bem, isto apenas por curiosidade. Jesus diz, hoje a cada um de nós, toma a tua cruz. E a cruz volta a ser o símbolo do cristianismo. E quando Jesus diz, toma a tua cruz, ele não diz que eu devo usar um crucifixo aqui ao peito, ou que devo ter uma cruz em algum lugar onde ela vai ser venerada. Mas quando vamos após Cristo, assumimos a nossa cruz. E isto é também uma questão pessoal. Cada um assume a sua identidade, porque cada um deve tomar a sua cruz. A aceitação do sacrifício e da morte de Cristo. A cruz é também símbolo da justificação. Sem a morte na cruz, nós estaríamos para sempre condenados. E por isso o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, não temos tempo para ler o texto todo, mas o apóstolo Paulo diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem e assim até à morte, e a morte foi a morte de cruz. Tomar a cruz é o mesmo que viver a experiência de Paulo quando ele dizia,
não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque eu me identifico agora com Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Cristo está a dizer quando nos pede ou quando nos propõe: toma a tua cruz. Toma a tua cruz. Bom, irmãos, passemos imediatamente para a terceira proposta de Cristo. E é uma proposta muito arrojada. Jesus diz: e siga-me. Lembram-se da famosa pesca milagrosa, está lá relatada em Lucas capítulo 5. Nós começamos por falar do lago da Galileia, ou do mar da Galileia, e vamos terminar no lago da Galileia. Desta vez não em Betsaida, mas em Genezaré. Em Genezaré. Que era uma cidade que dava também o nome àquele lago, o lago de Genezaré. E Jesus passa por ali no início do seu ministério e encontra homens, pescadores, que estavam lavando as suas redes. A multidão seguia Jesus. Jesus então aproximou-se cada vez mais de um homem. E ele devia estar bastante aborrecido, porque ele era pescador, tinha passado toda a noite a tentar pescar e não tinha pescado nada. Era Pedro. Estava agora Pedro a lavar as redes, juntamente com os seus companheiros. E Jesus interpela Pedro e pergunta-lhe: olha, eu quero sentar-me aí no teu barco. Afasta um bocadinho o barco ali mais para dentro do mar. E Pedro consentiu. E Jesus sentou-se naquele barco e começa a pregar o Evangelho para aquela multidão que o seguia. E Pedro também está ouvindo. E os companheiros de Pedro também estão ouvindo. E a certa altura, Jesus diz a Pedro, depois de ter falado muito tempo, provavelmente, Jesus diz a Pedro: olha, Pedro, vai para o mar e lança redes. E Pedro diz: olha, mestre, eu ouvi o teu discurso, realmente eu sinto-me tocado por tudo aquilo que tu disseste. Mas olha, eu passei toda a noite a pescar e não pesquei nada. Não é agora que vai aparecer peixe. Mas olha, como és tu que estás a mandar, eu vou obedecer à tua palavra e vou lançar as redes. Como se costuma dizer, só por um descargo de consciência. Sob a tua palavra eu farei isso. Então Pedro lançou as redes. E o que é que acontece? As redes se encheram de peixe. De tal forma que ao serem puxadas as redes rompiam-se. E Pedro começou a chamar os seus amigos. Venham cá ajudar, porque há muito peixe aqui. O barco encheu-se de peixe que vinha a pique. E então naquele momento, Pedro adora o Senhor Jesus. E sabem como é que termina este texto? Termina com uma proposta. Capítulo 5 de Lucas. Capítulo 5 de Lucas. Vamos até o capítulo 5. Versículos 10 e 11. De igual modo,
também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas agora diante, porque de agora em diante serás pescador de quê? Reparem aqui num detalhe. Jesus dirige-se a Pedro, embora estivessem ali os outros, Tiago, João, filhos de Zebedeu. Mas Jesus dirige-se a Pedro e diz: olha, não temas, tu, Pedro, de agora em diante serás pescador de homens. E no versículo 11 o que é que acontece? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aqui quantos são? São 3. Jesus faz o apelo a Pedro, mas os outros 2 que fizeram? Que fizeram Tiago e João, filhos de Zebedeu, também eles aceitaram o apelo, porque consideraram que aquele apelo que era feito a Pedro, também lhes estava a ser feito a eles. Oh, queridos irmãos, nesta manhã de facto não tivemos o tempo que seria necessário para falar sobre este tema tão importante. Mas eu gostaria de dizer-te o seguinte: Jesus hoje olha para ti e diz: eu quero que tu sejas um pescador de homens. Quem quiser vir após mim, inevitavelmente será um pescador de homens. Jesus que hoje quer fazer hoje de ti um pescador de homens. Podemos fazer 1001 coisas na igreja, todas elas de muita importância para a igreja. Mas Jesus te diz: far-te-ei um pescador de homens. E o que é que nós vamos dizer a Cristo? E o que é que nós vamos fazer com a proposta de Cristo? Esta manhã eu quis vos deixar estas 3 propostas de Cristo, que são para mim e para vós. E que o Senhor possa realmente abençoar a cada um, possa tocar a cada um, para que possamos saber realmente qual a razão de ser como membros da Igreja do Senhor aqui na terra. Deus abençoe e que o Espírito de Cristo domine cada coração e cada vida aqui presente. É a minha oração. Amém. Maior que o meu pecado, como poder
Senhor.